Olá, boa noite. Que bom estar aqui de volta nessa série de lives. Estou muito feliz. Primeira live do ano e com uma convidada super especial. Hoje a gente vai conversar com a Nathalie Andreoli, que é uma querida, que também, assim como eu, é bióloga, aromaterapeuta e é uma especialista em autoconhecimento. Então vai ser uma conversa incrível. Nathalie já está entrando aqui para a gente começar o nosso papo e a gente se apresentar aí para vocês. Vamos entrando. Beto, boa noite. Isis Braga, boa noite. Ei, Nath. Já vou aceitar aqui. Ei, Oi, Nath. Boa noite, querida. boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Joia. Nossa, tá Só com um super fone aí. Eu esqueci de colocar o meu aqui. Espero que o áudio esteja bom. não dando eco, tá bom, né, gente? Porque tem É, várias é que. o problema do fone, às vezes, é que dá um, pelo menos o meu aqui, às vezes, de vez em quando dá eco, aí eu tiro. É, mas se Ai, todo mundo querida, estiver que ouvindo bom. bem, maravilha. Dá um ok pra gente, pessoal. Farmacêutica holística, Adriana. E Adriana? A Boa Cris, oi, noite. Cris. Oi, meninas. Muito bom. Nath, muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Tava já querendo bater esse papo já há um tempo com você. Você sabe que eu adoro o seu trabalho, né? Eu conheci Nath no Congresso de 2018, né? Lá no Ciaroma, que foi um congresso, inclusive maravilhoso, porque eu conheci tantas pessoas maravilhosas naquele congresso, né? É uma pena que com a pandemia e tudo a gente acabou não tendo mais edições presenciais, né? Pois é. Mas foi assim incrível, a gente conheceu tanta gente legal, assim, e eu te conheci justamente naquela época. Eu falei, olha, bióloga também, né? Aromaterapeuta, fiquei super empolgada, porque até então eu não conhecia ninguém que também fosse bióloga, né? Acabei conhecendo outros biólogos também da área e fazendo essa troca aí com a aromaterapia. E O congresso foi incrível mesmo, aquele Ciaroma foi incrível. Nossa, muitas portas, na verdade, se abriram para mim também naquele congresso, inclusive com o Mahalila, né? Com a terapia Mahalila que eu conheci lá e depois, né, que olha eu também só. me transformei em terapeuta Mahalila, né? Além de bióloga e aromaterapeuta, aí eu me tornei terapeuta Mahalila também graças àquele congresso. Então Ai, que foi. legal, não sabia. Achava que você já trabalhava com a Halila antes. Não. Olha que legal. Aproveita e conta então um pouquinho sobre o Mahalila, né, gente? Para quem não sabe, é o jogo do autoconhecimento, né? E a Nathalie é justamente uma especialista em autoconhecimento, né? Ela trabalha com a aromaterapia e autoconhecimento. Depois ela vai falar mais um pouquinho para vocês dos projetos dela, que são maravilhosos, né? Com inglês terapia, com as mentorias, ou aquela dos bosques, né? Cada projeto mais lindo que o outro. Ai, muito Depois eu quero que obrigada. você fale um pouquinho, mas aproveita que você falou do Mahalila e explica um pouquinho para o pessoal, até para falar um pouquinho da sua trajetória, né, na aromaterapia, como que você chegou, como é que você levou o seu trabalho direcionado para o autoconhecimento, né? Tá, muito legal, né? Então, primeiro quero te agradecer pelo convite, né? Uma alegria muito grande estar aqui, que eu também admiro muito o seu trabalho, né? Inclusive, nós temos alunas em comum, né? Então, eu ouço muito bem, né, do seu trabalho, Ah, que bom. admiro bastante mesmo, né? E eu penso que a biologia com a aromaterapia, assim, né, se casa muito bem, né? Não tem como a gente não pensar, né, nos óleos essenciais, não pensar nas plantas. Então, assim, né, e na vida como um todo. Então, eu vejo que complementa muito essa nossa bagagem como bióloga, né, auxilia muito nessa questão da aromaterapia, né? Com certeza. E com relação à minha trajetória, né, como que aconteceu, né? Eu sou bióloga de formação e eu trabalhei muitos anos no mercado, né, corporativo, trabalhava com plantas, mas era uma coisa bem burocrática, assim, né, de escritório. Eu sou paulistana, então morava em São Paulo, aquela vida, assim, bem workaholic.
bem desconectada da natureza, né? Eu vivia, imagina, São Paulo, né? Uma grande metrópole, uma loucura. E eu tinha muitos problemas de saúde mesmo, né? Tinha enxaqueca, tinha dor de estômago, tinha tudo que você podia imaginar, né? Aí, por questões pessoais, eu vim parar em Florianópolis, né? Que é onde eu tô hoje, que aqui a gente chama da Ilha da Magia, né? Nossa, lugar maravilhoso, amo. E por incrível que pareça, não era um lugar que estava nos meus planos, né? Eu nunca gostei muito de praia, eu falava, ah, não, sou branquela, né? Não, não era algo que eu achei que eu fosse gostar. Mas né, pelos rumos que a vida tomou, eu acabei vindo para cá. E foi muito incrível, assim, porque eu digo isso, né? Que eu costumo falar assim que eu virei do avesso e eu descobri que o avesso era o meu lado certo, né? Então, quando eu vim para cá, para Florianópolis, esse contato direto com a natureza foi algo assim muito encantador, né? Então, algo que eu falei, cara, eu me encontrei nesse silêncio, na paz. Então, eu moro próximo da praia, eu moro próximo das dunas, né? Então, assim, esse contato direto com a natureza, ele me traz muita paz. E graças a isso, eu consegui também olhar muito para dentro, né? Então, não foi um processo que a gente fala, ah, foi tudo lindo, maravilhoso, né? Você chegou, foi tudo tranquilo. Não, pelo contrário, né? Eu tô há 12 anos na ilha e eu vejo que, assim, foram muitos começos e recomeços e mortes e nascimentos, né? De tudo dentro de mim. Então, dentro de todo esse processo, eu fui me autoconhecendo. E o fato de eu estar totalmente isolada da minha família, dos meus amigos, né? Eu tive que fazer um mergulho para dentro de mim. Porque é você começar numa vida nova, num lugar novo, né? Onde as pessoas não te conhecem, onde você não conhece as pessoas. Então, sim, foi realmente um recomeço. E aliado a isso, né? Como que a aromaterapia surgiu para mim? Né? Ela surgiu porque eu comecei a trabalhar numa ONG, né? Quando eu vim para cá, eu tive alguns trabalhos, né? Mas o que mais se conecta com a aromaterapia é esse trabalho que eu estava desenvolvendo numa ONG, onde eu tinha uma campanha contra o uso de microesferas de plástico em cosméticos. Então, era um problema ambiental super sério, que as pessoas não tinham noção disso, né? Então, o fato da gente escovar o dente ou esfoliar o rosto, a gente está causando um problema ambiental enorme, né? Então, as pessoas não tinham consciência disso. E eu trabalhava numa campanha internacional contra isso, né? Que foi originada com duas ONGs holandesas e era um trabalho mundial. E por causa disso, eu acabei conhecendo uma distribuidora de cosméticos orgânicos e naturais aqui em Florianópolis. E conversando com a fundadora, que é a Janine Schmitz, e a distribuidora, eu fui. Travou. Tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou? Então, conhecendo o trabalho dessa distribuidora, eu fui ver que o problema que eu. Tá travando. Oi, Nath. Tá travando aí, pessoal, para vocês também? Nath caiu, vai voltar, gente. Acho que foi ela que travou, hein? Oi. Oi. Ai, Voltou, deu certo. vamos ver se eu Acho- vou ficar. Será que é a minha internet? Acho que não, né? Olha, não, acho que às vezes é a minha que já deu alguns problemas em lives, mas enfim, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Então, eu tava contando sobre a Caule Distribuidora, né? Uhum. Então, eu tinha esse trabalho com microesferas de plástico, né? E eu achava que esse era um grande problema. E quando eu conheci, então, a Janine Schmitz da Caule Distribuidora, eu vi que o problema era muito maior, né? Então, tinha muitas outras questões de ingredientes que tinham dentro dos cosméticos, que eram poluentes, enfim. E, por causa disso, essa Caule distribuía óleos essenciais. E eu achei interessante, eu não tinha estudado isso na faculdade, eu não sei se na tua época teve, mas para mim não teve.
Nem nunca ouvi falar naquela época. Eu tive, né, tive questão de fitoterapia, eu tive alguns ensinamentos, mas óleos essenciais eu não tive na faculdade. Então, para Uhum. mim, quando eu olhei aquilo, eu, assim, falei, óleos essenciais, eu não sabia o que que era, né? E eu comecei a fazer um trabalho junto com a Caule Distribuidora, acabei me tornando revendedora também dos cosméticos, porque eu comecei a usar os produtos, né, e acabava falando sobre os produtos. E muitas pessoas me perguntavam, mas como que usa óleo essencial? Como que usa óleo essencial? Eu falei, putz, não sei, eu não conhecia, não sabia. E aí eu fui fazer um curso, então, de aromaterapia. E aí, nossa, aí eu falo, né? É um caminho sem fim e sem Sem volta. volta. Aí eu virei a doida dos óleos essenciais, que eu falei, gente, isso é maravilhoso, né? Porque ele pode ser utilizado em muitas frentes, gente, muito. Daí eu virei a doida dos óleos essenciais, tudo eu punho óleo essencial e tal, até um pouco demais, né? Hoje em dia eu vejo que, né, foi um exagero. Mas enfim, eu estava super encantada com aquele mundo, mas nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Eu comecei a fazer para estudar, para entender, tudo bem, até estava ali na distribuidora, né, ia revender, mas eu jamais imaginei que eu fosse me transformar numa aromaterapeuta, né? Ou em uma terapeuta. Mas, de novo, né? Os caminhos da vida, né? Eu tive uma doença, eu tive que tirar a minha tireoide. E no processo após cirurgia, com esse desbalanço hormonal, eu fiquei muito desanimada. Era uma coisa assim que eu não tinha ânimo, sabe, para levantar da cama, para trabalhar. Eu já dava aulas de inglês naquela época, mas assim, era uma coisa que eu falava, gente, eu, sabe, não tinha ânimo, né? E aí Uhum. eu já tinha começado a fazer o curso, não tinha me formado ainda, mas eu comecei a pegar os ensinamentos do curso e aplicar em mim, né? Então eu comecei a usar os óleos essenciais. E dentro desse processo, gente, a bergamota foi um óleo essencial, foi meu companheiro, assim, sabe? Eu lembro que logo pela manhã eu já acordava e inalava para ter realmente esse ânimo, sabe? Para enfrentar Uhum. os desafios. Enfim, aí sei que usei os óleos essenciais nesse processo, aí de novo veio a vida, né? A vida sempre nos convida a crescer, né? E aí, esse fato que aconteceu, eu acho interessante trazer para cá, porque eu acho que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né, sobre essa relação com os animais, né? E então eu tinha tido essa cirurgia que tinha me deixado bem mal, e tal, mas eu já tinha me recuperado. Nesse processo, eu ganhei de presente uma gata. Na verdade, era uma gata que tinha sido resgatada, né? E aí meu marido me deu. Eu sempre quis ter um bichinho. Eu queria um gato, ele queria um cachorro, aquelas coisas que a gente não se acertava. Até que por causa dessa cirurgia ele me deu uma gata de presente, né? Que tinha sido abandonada. E foi uma relação assim, eu nunca tinha experimentado, né? Esse amor incondicional com os animais. Foi uma coisa assim impressionante, né? Essa relação. E era uma gata muito, muito carinhosa. Ela era, assim, era excepcional. E aí, de repente, o que que acontece? O universo vem e tchuf, tira a gata, né? A gata desapareceu, até hoje eu não sei o que que aconteceu. A gente acredita que ela tenha sido roubada, porque ela, assim, quando a gente abria a porta, o entregador de gás, o entregador de pizza estava com ela no colo, sabe? Era uma gata muito, Ah, muito dócil. E aí esse processo, né, de ter perdido a gata me levou para sabe, para um buraco assim, que você fala, gente, eu não sabia, sabe, quando você fica totalmente perdida, né? Não sabia o que fazer, foi uma coisa absurda, né? E posta nos jornais, na televisão, no rádio, tudo, né? Desesperada tentando, né, encontrar a gata e nada. sim. Então foi um processo de mergulho muito, 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 muito profundo, de muita dor, né? Onde depois, né, olhando agora de fora, a gente vê o que que eu precisava aprender com aquilo, né? Uhum. Então, primeiro tem muito isso do terapeuta, da gente ser, né, o curador ferido. A gente tem as nossas próprias dores, então a gente consegue, através das nossas dores, ajudar as outras pessoas, né? E o que eu vi nesse processo também é que eu fazia muito eu fiz uma transferência, né? Da minha felicidade, eu coloquei a minha felicidade externamente na gata. Então eu acreditava que para eu ser feliz, eu precisava da gata. E aí quando vem, né, ela desaparece, eu falei, putz, e agora? Né? Onde está a minha felicidade? Então, foi um Uhum. processo muito doloroso e muito profundo de autoconhecimento, de falar, opa, tudo bem, a gente tem essa relação com os animais, a gente pode amar os animais, mas a felicidade, ela está sempre dentro da gente.
Nunca posso colocar isso, né? Seja num relacionamento amoroso, seja num animal, seja num filho, numa profissão, seja lá o que for que está fora, né? Porque essa felicidade, essa luz está dentro. E então, assim, foi muito brusco e, de novo, né, os óleos essenciais me ajudaram muito nesse processo. Nisso eu já tinha terminado o curso. E aí, como a gente começa a falar muito sobre os óleos, né? Porque você olha uma pessoa, esse óleo é bom para isso, esse óleo é bom para aquilo. As pessoas começaram a me pedir, né, aos amigos e familiares, né? Começaram a me pedir orientação. E aí foi que eu comecei. Daí, depois de um tempo, né, assim, ajudando os familiares e amigos, aí eu comecei realmente a atuar profissionalmente com isso. E hoje em dia eu vejo assim, sabe? Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem os óleos essenciais. E eu vejo como que esse processo de autoconhecimento, ele nos ajuda a enfrentar as dores, né? Os desafios que cada um de nós tem na vida, né? Cada um foi o meu processo de conhecer a aromaterapia e como que ela está associada a esse meu autoconhecimento, né? E, e aí, em 2018, veio o jogo Mahalila, que só veio a... Travou. Hoje é hoje. Hoje. Ó, eu coloquei até no 4G aqui para ver se agora vai, porque não sei se a internet está instável ou não. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Mas aí você estava falando do Mahalila em 2000, aí veio toda a sua encontro, né, com o Mahalila. Então, o Mahalila, né, para quem não conhece, ele é um jogo de tabuleiro. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho aqui até o tabuleiro impresso, que é o que eu uso nos jogos, né, para mostrar. Então, ele é um jogo de tabuleiro que é chamado o jogo do autoconhecimento, né, o grande jogo, onde a gente tem serpentes, a gente tem flechas, né, ele está alinhado aos chakras. Então, qual que é o grande objetivo do Mahalila, né? É trazer consciência para as nossas questões, porque a gente segue padrões na nossa vida, né? Então, quando a gente, né, por exemplo, esse momento em que eu caí, fui lá para o fundo do poço, que eu digo, né? São padrões que a gente segue na nossa vida. E o Mahalila, ele pode nos ajudar a identificar esses padrões. Então, essas serpentes, né, são esses padrões do nosso ego, as coisas que a gente faz que nos puxam para baixo. E da outra maneira também, a gente tem as flechas, que são atitudes, né, que a gente toma, que também nos levam para cima. Uhum. Então, o jogo, ele, para mim, ele funciona como um mapa, né? Ele é um mapa para mostrar. E assim, a gente precisa jogar um tema, então toda vez que a gente vai jogar, a gente precisa escolher que tema que a gente vai trabalhar, não dá para trabalhar tudo, né? Mas no momento em que você trabalha esse tema, ele te traz luz sobre aquilo, né? O que que eu tô fazendo que tá me puxando para baixo ou que pode me levar para cima, né? E o Mahalila, ele tem também, né, a sinergia de óleos essenciais que foi desenvolvida pela Laszlo, né? Então, a Denise Mascarenhas, que foi quem escreveu né, o Desvendando Mahalila, que é uma visão do jogo original, que é milenar, né? Ela traz muito isso e ela associa a aromaterapia. Então, para cada uma dessas flechas que a gente tem e para cada uma dessas serpentes que a gente tem, esses padrões que a gente segue, a aromaterapia é uma das ferramentas que a gente pode recorrer para tentar sair desse padrão, né? Então, usar isso, né? Usar uma Halila, usar a aromaterapia nessa busca do autoconhecimento é algo que para mim, assim, faz muito sentido. E como é que é feita a escolha, Nath, dos óleos? É através de teste olfativo ou tem óleos que já são pré-selecionados para aquela determinada casa, por exemplo? Como é que funciona? Então, assim, o que acontece? Antes da pandemia, eu não costumava fazer o jogo online, né? Eu costumava jogar presencialmente, né? Aqui em Florianópolis e tal. Com a chegada da pandemia, as coisas mudaram e a gente acabou se adaptando, né? Então, hoje em dia, né, os meus atendimentos eles estão 100% online, então eu faço ele online. Então, esse teste olfativo, o que acontece? Se a pessoa ela já tem óleos essenciais na casa dela, o que eu falo é para ela, dentre alguns que a gente escolhe, ela inalar. Às vezes eu recomendo até que ela vá numa casa de produtos naturais, né? Lugares onde vendem os óleos, para que ela possa sentir, porque realmente, né?
somos animais, né? Então, a gente sabe o quão importante é o nosso nariz, né, dizer para nós aquilo que a gente está sentindo. Então, eu sinto um pouco de falta disso no online, né? De ter esse teste que o presencial realmente é muito mais prático. Mas isso não inviabiliza, né? Então, a tua pergunta se tem alguns específicos, tem. Então, dentro daquela característica do jogo, e claro, né? É um atendimento terapêutico esse. Então, eu vou conversando também com a pessoa para entender quais são as dores, o que tem por trás daquela situação. E daí, nessa conversa, eu uso muito do meu conhecimento enquanto aromaterapeuta, aliado com as sugestões que estão ali no livro, né? Que estão associados com aqueles chakras ou com aquelas questões. Mas não é uma... Assim, na aromaterapia em geral, né? Eu costumo dizer, não tem uma fórmula pronta. E aí que entra o autoconhecimento. Que aí, o que eu gosto de fazer com as pessoas, né? Se ela escolhe um determinado óleo essencial, eu tenho um curso que eu chamo de Usando Aromaterapia no desbloqueio, para desbloqueios emocionais, que nesse curso eu tenho um formulário, né? Onde é como se fosse uma ficha de estudo daquele óleo, mas que você estuda o óleo em você, né? O que esse óleo me traz? Então, se você tem esse conhecimento com você, eu inalo o óleo, né? Então, peço para a pessoa fechar os olhos, inalar, sentir. Ah, que sensação que isso me traz? Porque às vezes o mesmo aroma, por mais que a gente fale, é a lavanda, é relaxante, né? Só que tem casos em que aquilo foi associado de uma maneira negativa. Então, por exemplo, tem a história de uma cliente minha que contou que ela colocava uma gota ou 2 gotas de lavanda todos os dias no travesseiro da criança, da filha dela. E aí, né, chegou um momento que, imagina, todos os dias colocando aquilo, chegou um momento que a menina passou mal, né? Acabou vomitando, porque, né, devia ter sido uma quantidade muito grande para ela conseguir processar. E aí, isso foi quando ela tinha, sei lá, 2 a 4 anos, era pequenininha. Quando, né, eu vinha saber desse caso, a menina já tinha uns 13, 14 anos e ela não podia sentir o aroma da lavanda. Ela não podia, né, nem sentir aquilo, sim, porque causou uma memória olfativa traumática, né? Então, não dá para eu falar assim, não, a lavanda é tranquila, a bergamota é tranquila. Não. Por isso esse processo de autoconhecimento é tão importante. Porque se você tem uma relação negativa com aquele aroma, não adianta, aquilo não vai te fazer bem, né? Então, tem algumas linhas dentro da aromaterapia, né? Tem aromaterapeutas que falam, é aquele aroma que você menos gosta, é o que você mais precisa. Eu já segui essa linha comigo no passado, mas hoje em dia eu acho que é muito cruel, sabe? É muito brusco. Eu prefiro trabalhar com a linha mais amorosa. Então, assim, se esse aroma não se conecta com você, não usa, sabe? Porque talvez você não esteja preparado nesse momento para trabalhar as coisas que ele vai trazer. E o aroma vai trazer muitas coisas para a gente trabalhar, né? Então, dentro desse meu processo de autoconhecimento, eu convido muito a pessoa a se analisar. Então, eu falo, olha, faz um diário, anota como você se sente. Se você vê, né, se tem algum sonho, se tem algo que é recorrente, se você tem alguma sensação no teu corpo. Porque muitas vezes, pelo menos pra mim, é assim, né? Quando eu inalo um óleo essencial, tem uns que você inala e fala, nossa, gente, eu quero esse aroma aqui o dia inteiro, eu não quero parar de inalar isso, né? Isso é muito bom. Né? E tem outros que a gente já inala e fala, nossa, isso não tá legal, né? E isso também muda de tempos em tempos, né? Então, por isso que é tão importante a gente se conhecer e saber o que aquele aroma traz de efeito para mim. Para quê? Para que justamente eu possa recorrer a esse aroma no momento em que eu precisar, né? Então, como eu disse ali, né, depois que eu tinha feito aquela cirurgia, eu estava muito desanimada. A bergamota que me tirava, assim, sabe, da cama e falava, não, vamos lá, vamos trabalhar, porque você não vai ficar aí deitada, né? Só que eu também não posso passar o resto da minha vida todos os dias, né? Que aquilo seja uma muleta, que eu não consiga olhar para aquilo que eu tenho dentro de mim e resolver essas questões dentro de mim. Então,
eu vejo muito os óleos essenciais como uma ferramenta, mas não como algo, uma dependência que eu vou criar naquilo, né? Exatamente. Então é preciso você se autoconhecer, só que lógico, tem horas que a gente precisa mesmo daquilo, porque sozinha a gente não dá conta, né? Então eles são uma ferramenta maravilhosa, né? E é isso mesmo que você falou, assim, Nath. Acho que eu também trabalho com essa linha pelo amor, né? Não pela dor. Uhum. Eu acho que tem que ser. Porque eu acredito que o corpo ele é soberano, né? A resposta do corpo, o corpo da gente sabe o que precisa, né? Eu trabalho com animais justamente dessa forma, né? Respeitando as escolhas deles. A gente tem circuitos internos aqui que vão nos dizer, né, bioquimicamente, disparar reações que vão nos dizer, ó, isso é legal, isso não é. Né? A gente tem que aprender a ouvir, né? Eu acho que é aí que entra o autoconhecimento, aprender a escutar esses sinais que às vezes a gente entra no automático e não percebe. Já com os animais, eles estão muito mais afinados, né, com isso, porque eles estão presentes, né? Eles estão em presença o tempo inteiro. Então, para eles é muito fácil perceber isso, né? Então, eu acho que. E é isso que você falou assim: tem momentos que às vezes não vai ser legal, né? Não é porque é algo que eu gosto agora, eu vou gostar para sempre. Depende muito do seu momento de vida, das situações que você está vivendo naquele momento, né? E é por isso que também com animais a gente às vezes não tem um protocolo, né? Às vezes as pessoas perguntam assim: por quanto tempo a gente vai usar? Eu falo, não sei, o animal que vai escolher. Quando ele parar, quando ele perder o interesse, né? Por aquele óleo, significa que a gente vai parar, né, de usar aquele óleo, vamos continuar com os outros que ele ainda tem interesse, ou vamos mudar, né, a nossa escolha de óleos, mas é ele que determina, né? Então não é o protocolo pronto, já não é, né? Não é receitinha de bolo, não é medicamento alopático e tantos de 12 em 12 horas, né, por 21 dias, não é isso, né? Exato. E isso, assim, para mim isso ficou muito claro lá em 2018 também no Ciaroma, quando teve a palestra da Nayana Morag, né, que foi com ela que você, né, fez a tua formação, né, Sim, dessa parte de sim. óleos essenciais para animais, e ela falou isso muito, né? E no livro dela ela fala muito isso, né? Uhum. Como que. Porque no começo eu falava, gente, eu lembro na palestra dela que ela falou que ela teve um caso, acho que foi de um cavalo, que ela tinha uma maleta, sei lá, com 72 óleos essenciais, e ele foi lá e ele escolheu o óleo que ele queria. Quando eu ouvi aqui, e ela falou, nós somos animais, né? Então, quando ela falou aquilo, eu falei, gente, é claro, né? O nosso olfato, ele tem muito a nos dizer. E aí, né, conectado com aquilo que eu falei ali dos cosméticos e tal, o que eu percebi, né, quando eu fiz essa transição também, né, saindo muito do sintético, né, para o natural, que o meu nariz, ele estava desacostumado, né, porque a gente tem tantos aromas sintéticos que tem por aí que a gente fica, né, anestesiado. Então, quando você tem um detox disso, né, que você começa a perceber e afinar o seu nariz para falar, não, mas espera aí, o que esse aroma está querendo dizer? Ele te diz muito, se você parar para ouvir o que ele está querendo te dizer. E essa mensagem, essa resposta, ela é muito única, né? Então, eu até recentemente eu li um livro que é o Sacred Oils, acho que é Sacred Oils que chama, né? Que fala dos óleos essenciais sagrados, onde a autora fala para você inalar e meditar com aquele óleo essencial, né? Para você ouvir qual que é a mensagem que aquele óleo essencial tem para te dizer. Então, para mim, assim, meditação, aromaterapia, autoconhecimento, tudo isso está muito interligado. Porque se eu não paro para me ouvir, para escutar essa minha voz interior, eu não vou ter resposta nenhuma, né? E aí você vai estar usando de uma forma, você vai estar substituindo, né? Simplesmente fazendo uma substituição de um medicamento por um óleo, né? Eu tô com uma dor aqui, vou usar óleo X, né? Eu tô com uma ansiedade, vou usar óleo. Então, acho que não é isso, né? Assim, acho que até eles podem ser eventualmente usados, né? Como um substituto, mas não é eles têm um potencial muito maior do que isso, né? Então, a gente precisa tentar absorver isso ao máximo, né? Em compreender e trazer isso a nosso favor, né? Então, eu acho que a proposta dos olhos é justamente essa. E aí você falou dessa questão
da mensagem que a planta quer trazer, né? E eu acho muito legal quando a gente estuda a assinatura das plantas, né? Que a gente entende a forma como a planta está localizada, né? O local onde ela está, o clima, o solo, a forma como ela, né, vive ali junto com outras plantas, tudo isso dá, a forma como ela até se apresenta, né? Tudo isso dá informações muito interessantes para a gente de quais as características elas podem trazer para a gente também, né? A gente fala muito dá o exemplo do vetiver, né? Que é essa planta que tem uma raiz maravilhosa, né? Que traz essa coisa do aterramento, do centramento, né? Que o vetiver traz. A própria lavanda, né? Que sobrevive em solos às vezes muito áridos, né? Áridos, Muito né? Pedregosos, né? pedregosos, e aí que traz essa mensagem também de força, de flexibilidade ao mesmo tempo, né? De resistência. E então, assim, acho que associar essas mensagens, né, das plantas com o que aquilo está trazendo para a gente, né? Se percebendo, fazendo esse exercício, eu acho que é aproveitar esse potencial, né? Exato. Você falou que você usa essa. Eu lembro que você é uma planilha, né? Que você tem ou É um formulário. É um um formuláriozinho para fazer o formulário. estudo, né? Eu acho isso muito legal, assim. Até depois vou colocar para o pessoal, quem quiser, né? Baixar, entrar em contato com a Nath. Eu acho que quem quiser fazer esse estudo, eu acho, nossa, é muito rico, né? Fazer É. esse exercício de se conhecer, né? Utilizando cada óleo, fazendo uma anotação, se percebendo, ele ia associando isso com uma prática, seja de meditação, né? Também. Como é que você costura essas abordagens em meditação, aromaterapia? Então, assim, isso que você falou da assinatura das plantas, né? Eu acho que, assim, quanto mais a gente estuda a planta, né? Com esse olhar, mais ela faz sentido pra gente, né? Então, eu costumo dizer que qual que é o nosso papel, né, enquanto aromaterapeuta? É a gente conseguir pegar essa sabedoria da planta que está aí, né, há milhões de anos e ver o que, que ela tem para nos ensinar. Então, por exemplo, no exemplo que você deu da lavanda, né, muito isso. O solo, gente, não é um solo, ai, que super nutritivo, né? Não, ela tá crescendo ali na perrengue. E assim, ela aguenta temperaturas, né, super baixas e super altas. Então, essa flexibilidade é o que ela tem, né? Então, ela pode ser utilizada em muitas condições. E é isso que a gente pega, né, de sabedoria dessa planta. Então, eu tô querendo essa flexibilidade, eu preciso me adaptar, né? O ambiente externo tá árido, então eu vou trazer essa sabedoria da planta para usar em mim, né? Isso é uma das coisas que eu acho muito legal. Ou quando a gente pensa nos cítricos, né? Pô, o formato deles, redondo, né? As cores alaranjadas, tem muito do sol, né? Essa potência do sol, essa luz que a gente, né? Às vezes a nossa luz está ali apagadinha, opa, então eu tô precisando pegar um pouquinho emprestado, né? Dessa luz, enquanto eu não consigo reencontrar essa minha luz, né, interna. Então eu uso isso, né? Então eu vejo que isso é muito importante da gente trazer, né, para o nosso dia a dia, né? De pegar essa sabedoria das plantas para colocar na nossa prática. E além disso, assim, né? O que eu vejo dessa questão do autoconhecimento? Você se perceber também a cada dia, né? Então, você perguntou, como que eu associo tudo isso, né? Então, a prática, para mim, a prática de meditação é uma prática diária, né? Já tem alguns anos que eu faço isso e eu considero isso como se fosse um check-in diário, né? Eu gosto de fazer pela manhã. Então, o que que acontece? No meu tapetinho ali de yoga, cada dia que eu chego, eu olho e falo, tá, mas como que eu tô hoje, né? Lógico, a meditação é uma das ferramentas, né? Nunca tem uma ferramenta única. Outra ferramenta, por exemplo, que eu uso, né, que tem muito a ver com os ciclos das mulheres, é a mandala lunar, né? Uhum. Então, aqui a mandala, eu vou preenchendo com cores. Como que eu tô me sentindo, né? E como que você faz isso? Somente olhando para dentro. Então, todo dia eu preciso fazer um check-in e falar, tá, Nathalie, como que você tá hoje, né? Então, às vezes eu acordo cansada,
às vezes eu tô triste, né? Às vezes eu tô muito enérgica. E aí, baseado nisso, né? E, claro, se você vai fazendo isso ao longo de todos os dias, você já vai se conhecendo. Ah, eu tô próxima do período menstrual, eu já tô mais irritada, né? Tipo, ou eu tô mais triste, né? Já não chega muito perto de mim. E eu começo a olhar para as minhas necessidades, para como eu estou hoje, naquele momento. E aí, baseado nisso, eu consigo ver, tá? Então, o que eu preciso hoje? Ah, eu preciso, de repente, se eu vejo que eu tenho necessidade de usar um óleo essencial, porque aquela situação, por exemplo, ela está se repetindo há vários dias, por exemplo. Ah, eu tô triste muitos dias na sequência. Pô, eu não tô dando conta de lidar com isso somente com a meditação. Não, o óleo essencial ele vai me ajudar. Ah, como que eu preciso? E só, de repente, se eu colocar no difusor de ambiente ali 30 minutos, ele já vai dar uma melhorada, né? Então, às vezes, por exemplo, eu gosto de limão siciliano, um óleo que eu amo cítricos, né? Ah, eu tô precisando de um foco, eu tô ali, né? Precisando trazer positividade para o meu dia, fazer as coisas, não. Então, eu vou colocar um pouco dele no meu difusor, né? Uma coisa mais ambiental. Mas se eu tô sentindo que não, a coisa tá bem aqui dentro, ah, então de repente eu vou, ou vou colocar no inalador pessoal, naqueles inaladores que não no colar, ou às vezes se é uma coisa que tá mais séria, não, então eu vou colocar no colar porque eu preciso daquele aroma o dia inteiro ali para me ajudar, né? Então eu vou sentindo muito isso. E uma outra coisa que eu alio também no meu trabalho, além dessa questão da meditação, da questão do Mahalila, né, da aromaterapia, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é com a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta foi algo que me ensinou muito sobre as minhas necessidades. Eu não sabia, eu não sabia identificar as minhas necessidades. Então, muitas vezes eu esperava que o outro identificasse ou suprisse as minhas necessidades sem nem eu mesma saber o que eu queria. Então, às vezes, dói da gente olhar e falar, putz, isso aqui que eu tô sentindo é carência, né? Né? Você ter que admitir isso pra você, putz, eu tô me sentindo carente. Putz, e agora, né? Então, às vezes a gente não quer olhar para isso porque a gente não quer ver aquilo né, que nos incomoda, porque a gente não quer se sentir daquele jeito. Mas no momento em que, por isso que eu falo da amorosidade, no momento em que a gente olha e fala, tá bom, eu tô me sentindo carente, eu tô querendo muito do outro, né, que o outro venha me dar alguma coisa, mas como que eu tô me dando isso que tanto eu tô querendo do outro? Será que eu também estou me cuidando? Será que aquilo que eu tô querendo que o outro me dê, eu estou me dando? E aí, quando a gente começa a olhar para as nossas necessidades, eu falo, né? Comunicação não violenta não é uma coisa assim, ah, eu identifiquei as necessidades, pronto, agora o outro tem que suprir as minhas necessidades. Não. Só que quando eu comunico as minhas necessidades, quando eu, primeiro, eu consigo reconhecer e eu consigo comunicar as minhas necessidades, fica mais fácil da outra pessoa, mesmo que ela não consiga atender, mas que ela consiga te compreender e falar, tudo bem, ó, eu não consigo atender a tua necessidade, mas tudo bem. E às vezes, só da gente se sentir compreendida, a gente já relaxa, né? Então, isso é uma das coisas que, né, você tinha falado aqui, né, do tema dessa live, né, que é a relação com as pessoas, né, com os animais. Então, assim, né, o exemplo que eu dei da gata, né, eu tinha uma carência tão grande que eu projetei tudo na gata. Então, é a gata que vai me trazer a felicidade. Aí, se a gata desaparece, o que aconteceu? Só que eu permaneci. Então, essas relações, tanto humanas, né, quanto com os nossos animais, falam muito sobre o nosso autoconhecimento. Então, se eu tô sentindo essa falta, mas de onde está vindo essa carência, né? E aí, isso se associa com outro trabalho que eu faço, que é o trabalho do Mulheres que Correm com os Lobos, né, no projeto Aquela dos Bosques, que é um projeto de imersão no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinkola Stess, onde eu conduzo junto com duas amigas, né, que é a Simone Braga, que é psicóloga, e a Regiane Sidilauskas, que é terapeuta transpessoal. A gente conduz grupos de mulheres no estudo do livro com esse foco, né, de conhecimento dessa mulher selvagem, dessa nossa essência, né? E o que a gente vê muito, né, nessa condução do livro é que isso está atrelado totalmente com o nosso autoconhecimento, né? E no livro ela fala muito sobre a fome da alma,
que é isso, né? Essa coisa que eu fico buscando fora algo, porque eu sinto um vazio muito grande dentro de mim, né? Uhum. Então, esse vazio, né? Às vezes ele pode ser completo com comida, com bebida, né? Ou no meu caso, como foi a história com o meu animalzinho, que eu acabei projetando na minha gata a minha felicidade, ou, Uhum. ou num relacionamento, né? Em coisas externas assim. E aí, toda vez que a gente está, né, projetando fora algo, né, buscando fora algo que a gente deveria buscar dentro, a gente sente esse vazio, essa carência, né? E se a gente não olha para isso, a gente às vezes passa, né, muito tempo da nossa vida assim buscando e parece que não tem fim, né? Então, olhar para dentro, silenciar e olhar para dentro é fundamental. E os óleos essenciais, assim, é só o fato de você parar para inalar o óleo já é algo que você precisa estar presente. Porque não dá para você pegar o negócio, né? Eu tô cheirando e tô andando aqui. Não. É. Até dá, né? Muita gente faz isso. Mas vamos combinar que, né? O autoconhecimento aí, ele não vai rolar. Né? Então, eu lembro até que num curso que eu fiz com a Rhiannon Lewis, que ela falava sobre respiração, né, o uso dos óleos essenciais na respiração, ela falou assim que às vezes, porque a gente também tem isso do excesso, né? Ah, eu vou colocar não sei quantas gotas, porque quanto mais é melhor. E ela dizia, né, quando a gente tá querendo trabalhar uma questão de ansiedade, né? A pessoa tá com uma questão de respiração, né? Tá ali, não tá se sentindo com falta de ar, né? Ansiosa. Se você coloca um aroma sutil, poucas gotas, no momento em que ela vai ter que inalar aquele aroma, se ele tá sutil, ela precisa parar mais e prestar atenção naquele momento, né? Focar naquele momento. Porque se é um aroma muito forte, às vezes, né, acontece isso. Você abre um óleo essencial, puf, ele já, né, já domina todo o ambiente. Então, se você trabalha com um aroma que é mais sutil, você precisa parar e se concentrar nisso, né? Então, eu vou ali, eu recomendo, né, que feche os olhos, que sinta isso e tente, assim, sentir no corpo, né? O que que esse aroma traz, né? Se ele me traz calor, se ele me traz frio, se ele me traz, eu falo, presta atenção, ele, né, você sente uma sensação de conforto, né? Porque tem uns olhos que eu inalo e falo, nossa, parece que eu tô recebendo um abraço, né? Algo tão aconchegante. Então, que a gente possa perceber o que que os olhos, né, trazem para, o que cada olho traz para nós, para mim, que provavelmente vai ser diferente do que ele vai trazer para você. Talvez no geral tenha algumas características, né, que são semelhantes, mas quando a gente pensa também nas memórias, né, que trazem. Então, às vezes você abre um olho e fala, nossa, gente, isso me lembra da casa da minha avó, Uhum. né? Lembra minha infância, né? Às vezes até situações específicas, né? Às vezes traz uma memória bem específica, né? De um acontecimento da infância. Isso é incrível como é que vem mesmo. Exato. Então, que a gente possa usar isso, né, a nosso favor, para que a gente possa se conhecer, né, e saber, olha, esse óleo, nesse momento, ele me causou essa sensação. Então, se eu precisar, né, se eu estiver passando por essa sensação novamente, talvez eu possa recorrer a esse óleo. Mas, como eu disse, não é uma fórmula que está escrita em pedra. Não, né, não significa que se eu tive aquela sensação antes, né, eu posso ter agora. Então, assim, é muito legal isso, né? E quando eu trabalho no inglês terapia, né, que é uma outra vertente que eu tenho, que é onde eu auxilio pessoas a desbloquearem o inglês, né? Pessoas que não conseguem falar, tem trava na língua, né, de falar o Uhum. inglês, e a gente trabalha aspectos emocionais. Então, aconteceu com uma aluna minha, da gente começar a trabalhar com óleo essencial de lavanda, e aí ela estava usando óleo de lavanda, tal. No meio do processo, ela teve uma memória. Ela lembrou que aquilo estava associado com uma questão de infância dela, tal. E ela foi conversar com a mãe dela para tentar resgatar. E aí a mãe falou assim: "Ah, eu nem quero falar sobre esse assunto, que esse assunto aí, tipo, não é uma coisa legal." Foi incrível que depois, quando a gente conversou, ela falou assim: "Eu não tô mais sentindo o cheiro da lavanda." Eu falei, curioso, né? Então, se a gente pensa que o nosso olfato, ele tá ligado
com essas emoções. E aí veio algo que eu não quero mexer, eu não quero olhar para aquilo, eu não tô mais sentindo aquele aroma. Eu falei, então, ó, para, não inala mais isso, né? Vamos conversar. Mas assim, foi algo que, né? Ela falou, mas como assim? Tipo, no dia anterior tava tudo bem. Sim, mas porque Nossa. se conectou com algo ali e aí mudou, né? Então, por isso a gente está sempre atento e como eu disse, né? Eu já fiz essa abordagem comigo de, ah, não, se esse aroma eu não gosto, é esse mesmo que eu vou inalar. Eu já fiz isso, né? De, assim, sentir, passava mal, Uhum. eu falava, não, eu vou inalar esse negócio até eu gostar. Só que hoje em dia eu vejo que, sabe, que não precisa disso, porque o nosso corpo é Uhum. muito sábio, né? Então, se ele tá falando, ó, evita, tem coisas aí que não dá para você mexer agora, né? Então, para que a gente vai Sim. ficar forçando, né? É. Então, eu pelo menos gosto de seguir mais essa abordagem, né? De você mesmo sentir em você o que aquele óleo te traz, para que você possa, no momento em que você precisar usar, recorrer àquela ferramenta, né? Sim. É, e incrível, né, Nath, assim, porque a vida ela tá o tempo inteiro trazendo convites pra gente se trabalhar, né? Você falou você deu esse exemplo aí da sua gatinha, que eu achei maravilhoso, né? Assim, claro, uma história triste, né? Mas retrata justamente assim, os animais têm esse papel de trazer muitos aprendizados, né? Acho que aliás, tudo, né? Que assim, pessoas que estão, né, surgem na nossa vida para nos ensinar tantas coisas, mas com os animais não é diferente, né? Então, eles vêm para trazer muito aprendizado também. Essa sua gatinha te trouxe esse aprendizado, esse convite para se mergulhar em você, né? E cada um traz um aprendizado, uma mensagem, né, diferente. E eles, eu vejo isso claramente, né? Como eles refletem mesmo os nossos padrões, né? E eles são, além de fazer esse convite, eles, para mim, acho que tem uma coisa a mais aí na relação com eles, é porque eles também servem como um espelho, né? Eles praticamente assim, olha, te escancaram, né? Colocam na sua cara, olha aqui, né? É isso aqui que você está, né? É esse padrão emocional, comportamental que você está vivendo, né? É muito claro isso, assim, eu tenho relatos, inúmeros relatos de pessoas que, né, falam, ah, eu tô com minha cachorrinha está extremamente ansiosa, né? Aí a gente vai conversar com a pessoa fala, olha, eu tô num momento super difícil, estressante, eu tô mudando de trabalho, mudando de cidade, então um monte de mudanças, várias coisas acontecendo na vida da pessoa e o animal consequentemente também tá, óbvio, tá absorvendo aquela energia, porque a gente emana isso, então quem tá, convive junto, tá próximo, absorve isso, né? É influenciado por isso e influencia automaticamente, é uma troca, né? É uma troca de energia. Então, e eles refletem isso, né? Porque eles são também muito sensíveis, né, a essas questões. E eles expressam mesmo, né, essa ansiedade. Então, às vezes, um padrão de reatividade, né, eles trazem esses convites, a gente associar o autoconhecimento, né, e observar a forma como eles estão se comportando. Não, peraí, meu cão tá reativo, o que é em mim que eu estou trazendo, de que forma que eu estou reagindo à vida, né, as questões eu estou reagindo a tudo que me acontece, ou eu estou realmente parando para pensar o que é que aquilo está me trazendo, assim, respira um pouco antes, ao invés de simplesmente reagir a tudo, né? Será que esse é o meu padrão, né? Tudo que vem para mim, eu reajo automaticamente, ao invés de simplesmente respirar, né? Peraí, como é que eu quero responder, né, a essa questão, a essa situação? Então, o tempo inteiro, né, eles trazem esse convite, assim. E eu acho que essa metodologia, né, que eu trabalho, que é a metodologia da Nayana, é uma metodologia muito linda, porque ela facilita esse processo, né? Porque não é simplesmente você colocar ali um óleo no difusor para o animal ali e sair, viver sua vida, vai trabalhar, fazer outras coisas e achar que o problema tá só com ele, né? Então ele tem que ser tratado, então ele fica ali inalando, a hora que ele não quiser mais, ele sai, mas
é com ele, né? E aí a minha relação com ele, né? A minha relação com o animal e o meu trabalho interno também nessa história toda, né? Então, por isso que a gente, nessa metodologia, a gente não trabalha, né? Não é comum a gente trabalhar com essa prática com o difusor, porque justamente é um momento que a gente tem que estar presente. Então, eu vou tirar 5 minutos do meu dia, que seja, né? Se forem 2 sessões ao dia, que sejam 10 minutos, para estar ali presente. A gente fala que é o mindfulness, né? É a sessão de mindfulness com a aromaterapia. É o momento para estar ali presente. É o momento onde você vai se observar, né? Observar os sinais que o seu corpo dá em relação. Então, você vai usar, você vai oferecer para o animal inalar e vai observar, né? A resposta dele, né? Então, vai olhar para ele, né? Sentar e olhar. Qual é a resposta? Como é que o nariz está se mexendo, se movendo? A respiração está mais ofegante, não está? Né? Se ele lambe os lábios, se ele boceja, se ele deita. Observar, né? Cada detalhezinho e se observar também. Então, é muito diferente, né? É um processo que faz esse convite justamente para esse autoconhecimento, essa presença, né? Estar presente ali no momento. E uma curiosidade que eu tenho assim do seu trabalho é assim, você percebe que as pessoas que chegam até você, né, para trabalhar questões com os animais, que elas também se abrem mais para aromaterapia ou já são pessoas que já estão abertas à aromaterapia? Como que é mais ou menos assim as pessoas que chegam até você? Então, a grande maioria das pessoas que chegam são pessoas que já estão abertas, já de alguma forma já usaram para elas mesmas, viram os benefícios, né? Então, né, acharam assim, nossa, isso é tão incrível, fez tão bem para mim, vai fazer bem para o meu cachorro, meu gatinho, né? E aí, às vezes, nem sabem que existe essa possibilidade, né? E aí se encantam, né? Então, assim, a grande maioria das pessoas que já têm pelo menos um pouco de experiência aí com o uso dos olhos. Mas existem algumas pessoas que chegam mesmo às vezes por indicação de alguém, né, que usa, nunca usou, e aí vão, às vezes, buscar uma questão mais. Tem aquela visão ainda da substituição do medicamento, né? Então, às vezes, pessoas que chegam um cãozinho com dermatite, né? Que é, por exemplo, um quadro, às vezes, comum, e querem. Ah, mas como assim? Você não vai fazer a aplicação do óleo essencial ali na pele, aplicação tópica, né? Então, aí eu explico, né? Toda a abordagem da aromaterapia que a gente faz, que é uma abordagem integrativa. Então, eu não vou simplesmente, né, fazer uma aplicação tópica ali para tratar aquele problema de pele. A gente vai investigar quais são as causas, né, que está gerando aquela dermatite, né? E eu trabalho com esse foco em redução de estresse, né? Então, eu não, ainda não sendo veterinária, eu nem trabalho, né, com o tratamento de doenças. Então, o meu foco é realmente em redução de estresse. Então, a gente faz toda essa investigação, né, do padrão da rotina do animal, porque muitas vezes o animal que está estressado, porque, né, tem uma rotina fora daquilo que é desejável para aquela determinada espécie, é um animal que não se exercita, tem uma alimentação que não é adequada, né, que não faz um exercício, uma atividade cognitiva para estimular, né, a parte cognitiva. Então, esse animal tem um acúmulo de estresse ali na rotina dele e ele acaba somatizando isso, seja através de uma dermatite ou de outros problemas, né? Então, a gente busca entender essa causa, né? A raiz desse problema e equilibrar isso, né? E o próprio fato da gente permitir que os animais façam essas escolhas dos olhos, né? Essa autosseleção, ela por si só já reduz o estresse de forma muito significativa, porque os animais, eles são privados de escolhas, né, o tempo inteiro. Então, a gente, né, enquanto tutor, a gente define tudo na vida deles, né? Então, essa privação de escolhas é um fator de estresse muito grande para eles, né? Então, permitir que eles façam essas escolhas diminui o estresse e além do próprio fato dos olhos, né, trazerem todo o equilíbrio ali que eles precisam e além de toda essa abordagem que a gente faz de ajuste, né? Porque o óleo essencial não faz milagre, né? Isso eu deixo sempre muito claro. Não é milagre. Então, a gente precisa realmente
entender o contexto daquele animal e orientar. E às vezes a pessoa não tem essa orientação, né? Então é nosso papel também orientar no sentido, né, quando é um tema que entra numa questão comportamental, que também não é a minha especialidade, né, eu já estudo, entendo, mas não é a minha especialidade, eu indico, né, e tenho profissionais parceiros que eu indico, né, da linha de comportamento de treino positivo, e aí eu oriento, né? Então, é falar do bem-estar do animal como um todo, né? Não é só porque às vezes, outro dia até brinquei e falei assim, lavanda, a gente fala muito isso, né? Lavanda não vai adiantar se o seu animal tá, né, o dia inteiro entediado dentro de casa, come uma alimentação, né, tem uma alimentação desequilibrada, não interage com outros animais, né, com outros cães, etc. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Não Sim. dá para aromaterapia realmente não vai fazer milagre. É, e assim, eu achei curioso isso, né? Porque você falando isso, né, para o tutor observar, como que ele reagiu, né? Como que ele ficou, se ele tá mais ofegante, se ele não tá, né? Como que é essa questão cognitiva, ou é a questão do estresse, né? E se a gente for olhar, se a gente parar para observar isso na nossa vida, né? Como que você tá fazendo? Você tá fazendo exercício físico, né? Você tá fazendo atividades cognitivas para você? Você está se alimentando direito? Né? Você está dormindo bem? Como que está o seu estresse, né? Então, assim, às vezes, né, a gente não percebe isso, né? E eu sinto, assim, pelo menos para mim, a pandemia foi um belo de um convite, né, para olhar para essas questões, porque eu falei, tá, e agora? Né, gente, né, chegou ali no começo, estava tudo fechado, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu não posso. Eu costumo dizer, né, que às vezes a gente sai do trilho e, meu, para voltar ali até pro trilho, né, demora. Às vezes o trem descarrilha. Então, assim, eu falei, é muito importante eu estar centrada, né, porque eu possa continuar trabalhando, porque eu posso. Então, assim, tudo isso que você falou, que são observações, né, que você pede para o tutor ver com o animal, foram coisas que eu observei em mim. Então, mas como que eu tô me alimentando? Peraí, cara, não dá para eu falar assim, mas a pandemia tá assim, então, eu mereço comer um chocolate todos os dias, né? Eu mereço. Não, não vai dar. Porque se eu seguir nesse ritmo, eu não vou sobreviver, né? Então, eu preciso cuidar de mim, eu preciso fazer atividade física. Então, eu consegui, dentro dessa pandemia, ter uma rotina, uma disciplina que nem eu sabia que eu era capaz, né? Então, de exercício físico, de alimentação, de cuidar do meu mental, de me observar. Então, isso, né, quando eu inalo óleo essencial, isso que você fala para observar, né, nos animais, como que eles reagem, a gente, né, eu convido as pessoas a fazerem isso com ela. Então, para e repara, né? Como que tá? Observa. Como que esse óleo tá fazendo? A tua respiração fica mais ofegante, né? Ou não? Então, para que a gente possa usar essas ferramentas todas a nosso favor, né? Para que a gente tenha uma vida, né, em harmonia, uma vida equilibrada, né? Então, até antes, né, o meu título ali, né, eu falava Natalia Andreoli, Vida em Harmonia. Aí quando chegou a pandemia, eu falei, gente, mas que harmonia que é essa, né? Que eu tô em total desarmonia, gente. Eu não posso mais falar sobre a vida em harmonia, porque nem minha vida tá em harmonia. E aí eu falei, não, então não é mais harmonia, vai ser autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele não vai, né? Se eu falar, não, né? A vida tá sempre ali, né? Tudo estável, tudo. Não, gente, não é assim, né? Porque o pessoal acha que, você é terapeuta, tá tudo resolvido. Quem dera fosse, né? Não, a gente tá aqui ralando. Só que o autoconhecimento, ele nos traz isso. Então, eu sei que, se hoje eu não tô muito bem, eu tô com minha respiração ofegante, não necessariamente eu falo, eu preciso trabalhar com o óleo essencial. Só de eu trabalhar uma respiração, né, onde eu vou expirar mais, manter mais, né, um tempo maior de expiração do que a inalação, eu já consigo abaixar, né, esses batimentos, eu já consigo trabalhar com essa ansiedade. Até uma pena, né, isso que você falou do Ciaroma, né, que não aconteceu. Então, o Ciaroma, o ano passado, era para ter acontecido. Eu tô com uma palestra que foi gravada lá, que é meditação e aromaterapia. Eu Mas também, é uma não foi palestra. para o ar. E agora, vamos ver se esse ano, né, Parece que vai vai ser sair, online, né? parece que vai ser online, não sei se março, né? É, Parece que é em março, não sei se está confirmado. Eu também estou com uma palestra lá.
Qual que é o tema da sua palestra? Zoofarmacognosia, que é essa Ah, autoseleção, né? Falando com aromaterapia para animais com esse foco, abordando um pouco mais essa questão dessa autoseleção dos animais. olha que máximo. Então, quem está É, aqui não perca que é o um tema Ciaroma que eu esse ano adoro. para assistir as nossas palestras. Estaremos lá. Ah, Só realmente uma pena não ser presencial, porque as trocas presencialmente elas são insubstituíveis, né? é muito, 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 muito enriquecedor, né? É. Mas, Bom, é isso, Nath. Fala um pouquinho dos seus projetos futuros. Estou curiosa para saber o que vem por aí nesse ano. olha, esse ano a gente está com o projeto Aquela dos Bosques, a gente vai ter algumas novidades, né? Estamos para lançar esses dias, aí vai sair do forno. Então, quem quiser acompanhar esse trabalho, que é um trabalho mais para mulheres, né? Tá relacionado com autoconhecimento também. O Mulheres baseada no livro Mulheres que Correm com os Lobos e nos outros livros da doutora Clarissa Pinkola Tess. Então, é o projeto Aquela dos Bosques. E eu tô com esse projeto de meditação também com aromaterapia, onde eu tô para lançar algumas meditações, fazendo essa associação da meditação com aromaterapia. Maravilhoso. O foco que eu trabalhei no Ciaroma foi a questão da ansiedade, né? Então eu trouxe artigos científicos também que mostram isso, né? O uso dos óleos essenciais nessa redução da ansiedade. E eu continuo também tanto com o Mahalila, né, que são esses atendimentos individuais, e em grupo também, eu faço vivências em grupo, com o Mahalila, onde a gente trabalha temas, né, os diferentes temas, qualquer tema que você quiser, pode ser algum tema físico, pode ser alguma questão emocional, e o inglês terapia, são essas aulas, né, que eu ajudo as pessoas, então, a desbloquearem esse inglês. E o que eu percebo nos meus alunos é assim, é uma questão que eu também tinha, porque eu tinha bloqueios com o inglês, né? Por isso que veio essa força, assim, para eu poder Uhum. compartilhar isso, né? E o que eu vejo muito é isso, muitas vezes a gente não confia em si mesmo, né? Então a gente acha que a gente não é capaz, ou a gente tem vergonha do que os outros vão dizer, então eu não me exponho para não me arriscar, porque eu vou errar. Então, assim, na grande maioria das vezes, os alunos sabem o inglês. Eu falo, o inglês está aí dentro de você. O que a gente precisa é desbloquear isso. A gente precisa tirar essas camadas de crenças que a gente tem sobre nós Uhum. mesmos, ou eu falo, né, gente, vamos deixar o chicotinho de lado, pendura o chicote, né, deixa ele ali, porque a gente fica se chicoteando, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Então, de novo, né, autoconhecimento, autoamor. Por quê? Porque daí eu consigo colocar para o mundo, sabe, a gente perde tantas oportunidades de por preciosismo, por perfeccionismo, né? Porque eu quero É. ser o melhor, eu quero isso, o que o outro vai pensar. Então, isso tudo eu acabo trabalhando com os alunos para a gente se fortalecer enquanto seres humanos, né? Então, um livro que eu adoro, que eu gosto muito também, é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ai, Então, amo. Já li. né, Maravilhoso. porque é isso, gente. É preciso muita coragem para a gente ser imperfeito. E assim, somos todos imperfeitos, né? Então, se a gente É. tem essa coragem de se mostrar vulnerável, de falar tudo bem, ok, né? Aqui talvez eu tenha falado uma besteira ali também. Depois, quando a gente assiste a gravação, fala, falei aquilo, né? E tá tudo bem, porque somos imperfeitos. Então, que a gente possa ter essa coragem de ser imperfeito, mas que isso não faça com que a gente deixe de mostrar a nossa luz para o mundo, porque cada um, né, dentro da sua, né, do seu background, daquilo que você veio aqui, né, das suas próprias experiências, a gente tem muito a contribuir com o mundo, mas muitas vezes a gente fica ali apagadinho, porque né, o que Não que o sou outro boa o vai falar? suficiente, né? Não sei o suficiente, preciso aprender mais para poder levar isso para as pessoas. Eu passei por isso por muito tempo, assim, de achar, não, eu preciso estudar muito mais, eu sei muito pouco, né? Não posso, quem sou eu para ensinar isso aqui, né? A gente se boicota, né? Então a gente tem que ficar Muito. muito atento a isso, porque é isso, você tem algo que para o outro é precioso, né? Que você está guardando para você, ele achando que não
Exato. Então sempre vai ter alguém que não tem esse conhecimento, por mais que você ache que aquilo é básico, né? Então, se você compartilhar aquilo, sempre vai ter alguém que vai se beneficiar daquilo. E claro, no caso da aromaterapia, eu falo, gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar, né? Só que se eu for travar, porque eu não fiz todos os cursos que eu gostaria, a gente não faz nada. Não faz. Porque então que a gente possa compartilhar aquilo que a gente já tem do jeito que a gente é aqui e agora, né? Porque se a gente for ficar esperando o próximo curso, o próximo, a gente não faz nada, a gente simplesmente trava, né? É. Então, que a gente possa observar esse padrão na nossa vida, e eu falo, esse ano para mim eu quero leveza, sabe? Trazer uma leveza de da gente poder fluir conforme ou dançar conforme a música. Então, às vezes, a música lá fora não tá aquele bate-staca ali, que você não gosta, mas é o que tem. Então, a gente precisa usar, e eu falo, usar todas as ferramentas que a gente tem. E eu falo, essa pandemia, ela me convidou a usar tudo, todas as ferramentas, né? É óleo essencial, é meditação, é comunicação não violenta, é Mahalila, é tudo. Para a gente poder permanecer aqui no nosso trilho, né? Se conhecendo e se respeitando, para que a gente possa, quando a gente vai dormir à noite, a gente durma, deite, né, cabecinha no travesseiro e durma em paz. Fala, não, tudo bem. Não, esse daqui, o que eu estou fazendo hoje, não é o melhor do mundo, mas é o meu melhor hoje, nas condições que eu tenho hoje, né? Então, que a gente possa se acolher e se respeitar, né? Respeitar as nossas necessidades e conseguir falar isso para as outras pessoas. E isso tudo a gente só consegue se a gente se conhece. Não tem como o outro dizer isso pra gente. Só a gente mesmo sabe quais são as dores, né? Quais são as coisas que estão dentro da gente. Então, eu falo, silêncio, né? Olhar para dentro, olhar para você, porque as respostas todas estão aí dentro, né? Sim, Aqui dentro. exatamente. Ai, adorei, adorei, Nath. Mensagem maravilhosa para fechar a nossa live, assim. Eu acho que é isso, é esse olhar para dentro, é esse convite que os olhos trazem para a gente, as relações trazem, né, que os animais trazem, são convites o tempo inteiro. E a gente tem que aproveitar isso, né, da melhor forma para que a gente se equilibrando, se conhecendo, se cuidando, traga isso, né, reflita isso nessas relações, né? Exato, né? E eu percebo isso, né? Quanto mais a gente olha pra gente mesmo, né? Quanto mais a gente se trabalha, mais fluídas ficam as relações, né? Seja com os animais, seja com os outros seres humanos, né? Tudo flui, porque a gente está se respeitando, né? Então é isso. E eu não tô passando, né, essa energia, essa ansiedade e tal ali pro animalzinho. Então, se a gente puder olhar mais pra gente, cuidar mais da gente, a gente automaticamente está ajudando, né, o mundo ao nosso redor. Sim, com certeza. Ai, adorei, Ah, querido. adorei, adorei. Gratidão, Espero que nossa, a foi gente possa muito. se ver em breve, né, Sim, presencialmente, num próximo congresso. Vamos lá, né? tomara, tô torcendo por isso. É, Mas então, de toda forma, online a gente se vê com certeza e muitas vezes ainda esse ano e te desejo todo sucesso nesses projetos, na continuidade dos projetos, nos projetos novos. São projetos realmente muito especiais, muito lindos e que tragam muita luz aí para você e para as pessoas. eu Gratidão agradeço enorme também. mais uma vez. Obrigada por ter aceitado o convite, né, por essa conversa. Foi muito gostoso mesmo. Adorei conhecer mais, te conhecer mais da sua história também. É, muito, muito bom. Eu agradeço também do fundo do coração, muito bom. Sempre bom, né, a gente poder, que eu falo, né, quando a gente fala para o outro, a gente fala para a gente também, né? Então é um A gente se lembrete. escuta, né? A gente se escuta, a gente revisita as histórias, né? O passado, às vezes por uma ótica diferente, né? Sente diferente. Então isso é muito bom. Muito bom. Obrigada, Muito, muito Nath, bom, mais uma vez. querida. Obrigada a todo mundo que participou, ficou aqui com a gente, né? Também agradeço a todos. Muito, muito bom. Então é isso. Obrigada, um beijão. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.